É isso aí, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa Com a Bola Toda. Eu quero mandar meu abraço especial hoje, aqui nesse programa, para o grande Wilton Bezerra. Ele que está em casa nos assistindo, titular dessa cadeira aqui, viu, gente? Eu estou aqui, fez aniversário, exatamente, fez aniversário, 71 anos, né, de muito brilhantismo, um ícone da nossa imprensa esportiva, o grande Wilton. Receba o meu abraço de coração e parabéns pela sua passagem, seu natalício, é o novo natalício. Um forte abraço para você e para a sua família. Agora deixa eu mandar aqui um abraço para os Cadeira Cativa, né? O pessoal que sempre está acompanhando a gente, com muito prazer. O Gilson e o Deni, lá na Cancão Rações, lá no desembargador Praxedes, ali no Montese. Meu amigo Paixão, lá na Fazenda Paixão, em Guaiúba, passou lá na loja, estou assistindo o programa, viu? Estou vendo lá o pessoal. Meu amigo, o Ivo Pinheiro. Ivo Pinheiro me ligou agora há pouco, ele do canto das chuteiras, quase não sai, né? A chuteira está lá no Antônio Bezerra, grande Ivo Pinheiro, um abraço para você, ele também acompanha o nosso programa e gosta muito da bancada aqui. O doutor Hudson Rocha, eu não sabia, o doutor Hudson é delegado, trabalhei com ele quando ele era policial, assim como eu, né? Ele hoje é delegado de polícia, não sabia. As redes sociais descobri que ele acompanha o nosso programa, mandando um grande abraço para ele aí, um abraço do doutor Hudson Rocha e também o coronel Justino Ribeiro. O Justino Ribeiro, que foi comandante da Polícia Militar, gente muito fina, sempre nos acompanha também, está estou mandando aqui um abraço para ele, tá certo? E aí, Paulão, o que é que nós temos aí de alores? Olha, o público está aumentando a cada programa, viu? Não, hein? Eu tenho pena das novelas, viu? Então, mandar um abraço aqui para o querido Antônio Pinto, que acompanha o nosso programa, o Antônio Alci, o Júnior Baresi, a Lúcia Macedo, lá na sua banca de revistas. Abraçar também a turma lá de Baturité, o Telê, Niltinho, o Jairo Kleber, Juan Felipe, Pedro Iago, Leda Matos. Abraçar também o Gilvan Rufino, o Paulo Roberto Nobre e o grande amigo Miguel Belisário. São amigos que acompanham o Com a Bola Toda. Nosso abraço aí para eles. E aí, Serginho? Domingo agora, dia 6, no Cantinho do Frango, a partir de 17 horas, show para o Marcos Dias, um amigo da gente, um compositor, poeta cearense. Então, rapaziada, todo mundo lá no Cantinho do Frango, com R$20 no bolso. Tem drinks lá? Tem drinks? Qual cantinho? O daqui da Torres Não, Câmara? lá na Torres Câmara. Querido Caio. Muito bom, muito bom. Do Caio lá, né? Então, a turma toda lá. Vai ter um esquema, né? Tem. E aí, Eduardo, mande seus abraços aí para quem está nos assistindo aí, que está tendo o prazer de vê-lo e ouvi-lo em cores. Abraçar o pessoal lá da Mito Bank, da Servinac, os amigos lá da Casa Caiada e todo mundo que acompanha o nosso programa. Vamos lá, Mário Kemp, pessoal lá da Argentina aí. Pessoal lá de Crateus, sempre Olha gosto aí. de mandar um abraço para lá, o Carlos Alberto, o Rejão, a Livinha também está acompanhando, a professora Rejane, o querido Mário Borges, caminhada lá na Beira-Mar. Então, um abraço especial a todos eles que acompanham o nosso programa aqui. É isso aí. O Fortaleza, depois da derrota para o Atlético Paranaense, na quinta-feira, 4-1, um jogo que o Fortaleza começou ganhando assim como o Ceará ontem, e o segundo tempo foi um passeio, porque esse time do Atlético Paranaense, ele tem hora que ele pega assim no gominho do cara, ele pega aqui e segura, sabe? Daqui você não sai, e foi o que ele fez com o Fortaleza. Normalmente seria um resultado que a gente poderia considerar, né, tá dentro dos padrões, mas o desempenho, a queda foi muito grande no segundo tempo, e o time desarticulou um pouco e sofreu aquela goleada. A tendência era que realmente acontecesse a mudança no comando técnico do Fortaleza. A meu ver, a motivação maior também, além da derrota, praticamente ao mesmo tempo, o Rogério Ceni deixou o Cruzeiro, foi demitido do Cruzeiro. Aliás, rolou tanta história nessa saída do Rogério Ceni lá, esse desentendimento com os jogadores, acabou a diretoria pedindo, segundo informações, ele também não deu entrevista depois que chegou, que a diretoria teria pedido para ele se demitir, com uma multa de 2 milhões, para o cara vai pedir para se demitir. Ele disse, não estou querendo sair não. E acabou que deu certo, o Rogério Ceni se desvinculou do Cruzeiro, fizeram os acordos lá, o Zé Ricardo também saiu do Fortaleza, foi demitido, conversaram, ainda passou 2 dias aí de tensão na torcida, mas a gente sabia desde o começo que o Rogério Ceni estava vindo novamente para o Fortaleza. E eu te pergunto, Paulo Santiago, o que é que muda ou não muda nada, volta a ser o que era antes? Olha, muda e como muda. O próprio momento motivacional da torcida do Fortaleza mostra claramente o que representa a presença de Rogério Ceni no comando do Fortaleza Esporte Clube. Os jogadores são os mesmos, o cenário é o mesmo, mas o comandante é diferente.
a questão de gestão de pessoas, a questão de se resgatar do seu subordinado aquilo que ele pode melhor oferecer. E o Rogério sabe fazer isso muito bem. O Serginho, que viveu no futebol há muito tempo, sabe muito bem que muitos jogadores jogam para o treinador. E eu entendo que dentro do elenco do Fortaleza, a receptividade, como ele foi recebido ontem lá no Centro de Excelência, no Alcides Santos, pelos jogadores, mostrou claramente a alegria, a satisfação, o prazer e a motivação, principalmente dos jogadores, pela presença do Rogério Ceni. Repito, o cenário e os jogadores são os mesmos, mas o diretor de arte é outro. Então eu entendo sim que Rogério Ceni fará uma metamorfose nesse time do Fortaleza a partir de agora a pouco, na Arena Castelão. Serginho, nós falávamos aqui semana passada sobre o desempenho do Fortaleza com o comando do Zé Ricardo. E a gente falava muito sobre a questão dele querer dar o DNA dele, passar a cara dele ao time do Fortaleza, só que uma mudança radical de um grupo, de um time que vinha razoavelmente bem. Não vinha às mil maravilhas, mas vinha razoavelmente bem sob o comando do Rogério Ceni, tanto que tinha uma certa gordurinha, que hoje não tem mais, né? O Fortaleza também já está 4 jogos sem vencer, está na hora de voltar a vencer. A volta, o retorno do filho pródigo, Rogério Ceni. Quando eu perguntei ao Paulo se volta tudo ao que era antes, é exatamente isso que ele falou. Volta aquele padrão anterior de jogo do Rogério Ceni, aquele time agudo, que ataca com 4 e se defende, vai no 4-2-4, de repente passa por 4-4-2 quando está sendo atacado. Isso aí pode voltar, porque as peças são as mesmas, né, Serginho? São, mas tem umas coisas que aconteceram nesse intervalo aí que atraem a minha atenção, né? Por exemplo, o que aconteceu com o Ceni no Cruzeiro, de uma certa forma aconteceu com o Zé Ricardo no Fortaleza. Não que os jogadores tenham feito nada, os jogadores correram, se esforçaram, não teve nada contra o técnico. Mas a dificuldade de você se adaptar a um outro esquema de jogo, que não era o esquema de jogo. Se o do Cruzeiro vinha dando certo ou não, mas os caras mandavam no time. O Cruzeiro só cercava e tocava a bola quando tinha necessidade e tentava. Isso não estava dando certo. Tanto que o Cruzeiro ficou aí, perdeu, acho que durante 15 partidas não vencia ninguém, né? Então, veja bem, com o Zé Ricardo, né, é muito difícil você substituir a estratégia de jogo do Rogério Ceni com o Fortaleza. Agora deve cair um pouco aquela coisa do goleiro sair jogando, porque o Marcelo Boeck não tem essa característica. Mas o Fortaleza era o único time que jogava no país assim. Então, como é que você, de repente, vai quebrar, sabe, uma situação em que o goleiro caminha com a bola até quase a metade da intermediária, um zagueiro abre na direita, o outro abre na esquerda, Juninho e Felipe vêm para fazer o toque de bola e essa bola é metida, quer dizer, você queima as transições do campo. Os técnicos falam em transição, não está fazendo bem a transição, não sei o quê. Esse goleiro jogava a bola com perfeição, ele tinha a qualidade do passe. Então eu penso o seguinte, que a volta do Rogério Ceni, né, ele traz também, quer dizer, eu acho que o Rogério Ceni só viria mesmo se fosse para o Fortaleza. Como ele falou, né, segundo me dizem, né, ele não iria para outro clube algum, ele preferia passar aí um final de ano e começar uma temporada em outro clube. É verdade. Né? Mas o que ocorre? Para o Fortaleza, principalmente, foi um ótimo negócio, porque o Fortaleza estava meio naquela, entendeu? De como jogar, se era uma coisa de um jeito, outra coisa de outro. O Juninho já não era mais o titular. Enfim, o Zé Ricardo estava tentando, como você falou, implantar a marcadeira da equipe. Qualquer técnico que chega, rapaz, parece coisa de prefeito. O Brasil é muito doido. Parece coisa de prefeito, de governador, porque aí a obra do outro não servia, você tem que mudar. Agora uma dificuldade. Agora tem um detalhe. Geralmente, mudança de técnico no Brasil, que é uma coisa rotineira, inclusive nessa rodada que caiu o Zé Ricardo, caíram mais 3, né? O Cuca e o Oswaldo. Oswaldo Oliveira, o Rogério Ceni e o Zé Ricardo. Quando cai, geralmente é porque não está dando certo, é por falta de resultados. No caso do Fortaleza, quando o Rogério Ceni saiu, não foi por causa disso. Isso. Né? O Rogério Ceni saiu porque recebeu um convite do Cruzeiro e aí resolveu ir lá porque ele apostou que era o momento de ir para um time grande e se projetar mais ainda. Mas não deu certo.
para o bem do Fortaleza, a meu ver, não deu certo e ele aceitou voltar. Porque a ideia dele, Serginho, realmente era descansar. Ele disse que desde o final de 2017 que estava trabalhando sem parar e sem dar atenção à família. A gente sabe como é difícil a situação. Mas aí resolveu aceitar, voltou e tem tudo para retomar o bom caminho, o bom trabalho que ele iniciou e que vinha fazendo no Fortaleza desde o começo de 2018. Já começa daqui a pouco, né? É verdade. É bom sobre todos os aspectos, né? Sobre todos os aspectos. O primeiro é a motivação da torcida. A gente vai ver logo mais que a torcida do Fortaleza vai praticamente lotar o Estádio Castelão, no que pese ser um jogo de segunda-feira, 8 horas da noite. Não é um horário bom para torcedor, mas a torcida do Fortaleza se motivou com a vinda dele. Os jogadores se motivaram, os jogadores que eram anteriormente titulares também se motivaram. O Fortaleza tinha um padrão de jogo, todo mundo já conhecia qual era o padrão de jogo. O Serginho acabou de dizer, o Fortaleza era o único time que jogava com goleiro, que não dava chutão, que saía. O goleiro linha. Iniciava a jogada, os jogadores de defesa participavam, tudo. O Fortaleza tinha um padrão. Depois que trocou, ele mudou o padrão numa hora em que os jogadores estavam habituados a jogar no padrão que foi iniciado pelo Rogério Ceni. Né? Pelo Rogério Ceni. Os jogadores já estavam habituados, já estavam treinados com aquilo ali. Então, o treinador está retornando, está pegando o time que já sabe como é que ele quer jogar, os jogadores já entendem como é a situação, a torcida gosta dele, vai tudo. Então, é tudo a favor, está tudo remando a favor dessa maré aí. Vamos torcer para o Fortaleza transformar isso num resultado na partida de hoje. Eu só achei estranho, eu achei estranho, um contrato até dia 15 de dezembro. Eu pensei que fossem fazer um contrato já para ele iniciar um novo trabalho no próximo ano já e ficar na temporada de 2020. A informação rápida é que aproveitaram o contrato anterior. Isso. Aproveitaram o contrato anterior, já estava inclusive nos mesmos moldes, né? Nos mesmos moldes, não houve alteração de nada. Aliás, mas já tinha havido um distrato e o contrato já não valia mais nada, pelo menos o que eu entendo de contrato, na área financeira. Foi rescindido. Na área financeira, se você fizer um distrato, ele não existe mais. Eu concordo com o Nod, eu acho que é estranho, é no mínimo estranho, esse contrato do Rogério Ceni ser só até o mês de dezembro. Até porque logo quando ele veio a primeira vez, ficou um impasse. O impasse maior foi esse. O Fortaleza queria um contrato de 2 anos, ele só queria um. O Fortaleza queria um contrato de 2 anos, ele só queria um. E acabou ficando em um, né? Do jeito que ele queria. Agora eu acho que também foi por conta dele. Ele disse, não, no final do ano eu penso o que é que eu vou fazer. Porque de repente, se ele consegue nosso objetivo, que a gente está contando com isso, que é segurar o Fortaleza, manter o Fortaleza na Série A, independente de, não sei se vai ser sofrendo ou não sofrendo, porque como dizia o nosso amigo aqui, o nosso amigo Lula Pereira, que está se recuperando, em breve estará aqui, se Deus quiser, ele dizia, pai, tem que aprender a sofrer. E na Série A tem que aprender a sofrer mesmo. Então, sofrendo ou não, o importante é que permaneçam. Quando eu digo permaneçam, são os dois. Agora, num caso especial do Fortaleza, quem sabe se no final do ano, em dezembro, não surge uma proposta do exterior e que seria ótimo para o Rogério Ceni. Eu penso que pode ser assim também, né, Mário? O pensamento dele em relação a esse contrato. Com certeza, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que eu sou o único que está destoando assim todo mundo. Eu não sei, eu até falei nas redes sociais, eu realmente não sei se foi uma boa Rogério Ceni. Não sei. Assim, muitos falam do Rogério, eu acho que ele fez um espetacular Série B, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense. Mas assim, eu fico preocupado porque o time não vinha bem. O time perdeu para o Corinthians por 3-1, perdeu para o Ceará por 2-1. Conseguiu alguns resultados, até vendo teve aquele 2-2 contra o Atlético, bem antes, que o time foi lá atrás, mas aí veio o jogo contra o Corinthians aqui, perdeu de 3-1 de virada, depois perdeu para o Ceará numa partida que não foi boa. Aí ali o Rogério recebe a proposta, né? Recebe a proposta do Cruzeiro e vai embora. Tanto que o jogo contra o CSA ele nem fica, né? Não é ele que faz a partida. E o time ganha de 2-0 e aí depois o Zé Ricardo assume e realmente não concorda. Porque não consegue levar à frente. Eu só fico preocupado porque quando o Rogério estava, existia um clamor muito grande por alguns jogadores que não estavam rendendo, que precisavam urgentemente de contratações. É tanto que quando o Rogério sai, que as contratações chegam. Chegou o Marcão, chegou o Paulão, chegou o Jackson e teve mais um, foram 4. O Matheus Vargas. O Matheus Vargas. Então, assim, existia algum incômodo, era claro que existia um incômodo, mas é óbvio que o Rogério tem competência, tem tudo. Talvez isso tenha dado uma força até pro elenco, saiu e voltou, o pessoal percebeu, rapaz, era melhor com um homem mesmo.
era melhor. Oswaldo, vamos ter que jogar mais. Edinho, jogadores que perderam o rendimento. É óbvio que a gente fica na torcida que o time consiga render e voltar a jogar bem, como foi muito bem na Série B, até naquele começo de Campeonato Brasileiro. Mas eu realmente tenho minhas dúvidas por causa das contratações, que não apareceram como o Rogério queria, porque o Rogério barrava todo tipo de contratação. Era isso que chegava pelo menos pra gente, né? Que o Rogério não aceitava tal jogador, não queria isso, não queria aquilo. E aí agora chegaram esses jogadores e ele consiga montar a equipe da forma, como o Nod falou, era um 4-2-4, claro, com o goleiro jogando bem, o time se defendia no 4-4-2 e atacava no 4-2-4, quando não tinha meia, a gente ficava naquela preocupação, sempre 4 atacantes, o time vai jogar lá fora contra qualquer time, coloca contra o Flamengo, lá, joga no 4-2-4 e aqui em casa também da mesma forma. Então eu só fico preocupado com isso, mas obviamente daqui a pouco o é Mário uma está prova coberto maior. de razão, porque inclusive quando eu montei aqui a estratégia de sair jogando, o pessoal já estava criticando porque o time estava tomando muitos gols. É. Era Isso o problema era a realidade, defesa. Muita gente tem esse reclamava. dado mesmo, já Achava havia que críticas com ficava isso. descoberto, né? Em determinado momento ficava descoberto. Agora, depois da chegada do Rogério Ceni, o Rogério não deu nenhuma entrevista ainda, né? Mas o Marcelo Paes foi quem deu a entrevista. Eu atentei para alguns detalhes da entrevista do Marcelo Paes, inclusive quando ele disse que antes de contactar com o Rogério Ceni, ele conversou com o elenco. Ele conversou com o Zé Ricardo, demitiu o Zé Lá em Ricardo na Curitiba. boa, né? Ainda lá, No né? hotel, lá em Curitiba. E conversou com os jogadores para saber a aceitação e ele disse que foi quase praticamente 100%. Isso é importante. Outro detalhe que eu prestei atenção na entrevista do Marcelo Paes, ele disse que jogador aqui não manda um comandante, como é? Não tem. Querendo dizer o seguinte, que aqui o jogador não manda no treinador. E se referindo, logicamente, ao fato lamentável que aconteceu, aliás, os fatos, né? No caso do problema lá no Cruzeiro, que fala-se muito em boicote por parte do Thiago Neves, Dedé e de outros jogadores, e mais Fluminense recentemente também, né? no Fluminense com o Matheus, Com com o Ganso. o Paulo Henrique Ganso. Ali foi triste, foi ridículo, Absurdo. foi horrível, foi uma falta de ética, falta de respeito. Não, Mesmo e que pior, não fosse, com qualquer um. Até que fosse com o próprio jogador do mesmo nível dele, mas com o treinador principalmente. Eu acho que foi um recado, mala direto, né, para o pessoal do Fortaleza, que aqui a gente sabe que não tem isso, mas de repente pode ser uma vacina, né? Você viu o que fizeram no Fluminense ontem? O Marcão, treinador, Sim. deram a faixa de capitão para o Paulo Henrique Ganso. Foi Sim, o capitão da equipe ontem, o Oswaldo Oliveira, foi demitido do time do Fluminense. O treinador demitido também, o Wagner Mancini, né? Sim, sim. Mas Que era o Mancini. interino, né? Ia ser o interino e o Daniel Alves chegou lá, botou o dedo e... Pra fora. É complicado esse Não negócio. não tem essas ética, vaidades, essas rapaz. coisas. Não, e o Ganso tem contrato até 2023, parece. Um contrato de 5 anos. É. Deve ganhar O uma contrato merreca, do né? Ganso, não, uma merreca... 500 mil reais por mês. Não, e o Fluminense tem uma história 20 boa, mil né? reais Só por se mês. for de auxílio para 500. 500 mil reais por mês, quer dizer, vai quebrar o contrato com o Ganso, com o Oswaldo, que É não mais tinha, fácil, né? Claro. É muito mais E, Todo fácil. mundo quer saber. um detalhe, né? Assim, o Fluminense tem um histórico, né? Se você lembrar, desde aquele tempo era o Fred, teve o Fred que mandava e desmandava na época que era da Unimed. Teve o Conca também, que teve Por aquele que eles período. levaram o Abel para o Cruzeiro? Isso é prova Fred maior, e né? Thiago Neves Claro, foram prova comandados maior. por ele. É verdade. Né? E você viu o Abel falando? Ele disse que não gosta, aliás, nunca tinha acontecido com ele de pegar trabalho no meio, né? Ele disse que sempre Isso. só aceita contrato para iniciar o trabalho. E no Fluminense ele pegou e disse, não, porque eu tenho uma certa gratidão, não estou querendo pagar nada ao Fluminense, mas eu tenho uma certa gratidão com o Fluminense por uma Com o situação- Cruzeiro. com o Cruzeiro, com uma situação que eu passei, que o Cruzeiro me chamou e tal, contou mais ou menos por aí. Agora, essa questão da hierarquia, independente da situação, mesmo que haja algum problema, Eduardo, eu penso que isso deve ser tratado no vestiário ou no clube, lá nas dependências do clube. Você expor um problema publicamente, como foi exposto lá no Cruzeiro com o Rogério Ceni e agora no Fluminense com o Oswaldo Oliveira, isso aí pesa muito depõe muito contra a questão do respeito, da ética pelo profissional. Com certeza. No futebol, a gente sabe que é complicado essa história de ética, de hierarquia, de administração. No futebol, as coisas praticamente não acontecem como acontece na vida real. Você é gerente de um banco, lá você é o administrador, você traça o caminho, é o líder do grupo e tal. No futebol não é assim. No futebol você tem que agradar os caras que estão lá, que são as estrelas do time.
E as pessoas têm que ter, o treinador, ele tem que comandar, mas tem que ter a expertise suficiente para não desagradar os caras que são as estrelas do time, que são capazes de derrubar o treinador, como o próprio Rogério Ceni era acusado de fazer isso quando jogava lá no São Paulo. E a gente sabe também que existem determinadas situações que os treinadores exageram nas decisões e tomam decisões erradas, e tem alguns jogadores que são ali verdadeiros fiscais do time para não deixar os treinadores fazer algumas coisas erradas. Existe isso aí também. Então, é difícil a gente situar o futebol dentro da administração. A administração não consegue explicar o que é que acontece na administração futebolês. E muita gente faz a comparação, viu, Mário? A questão do problema que o Rogério passou lá, aqui no Fortaleza, é praticamente impossível de acontecer, porque lá no Cruzeiro, dizem, e eu até concordo, que ele é apenas mais um. E aqui não, aqui ele realmente é o mito, né? Não, mas assim, se a gente der uma olhada mesmo, assim, de fora para dentro, assim, se sair um pouco, é inacreditável o que aconteceu. A gente está falando, minha gente, com todo respeito, não é do Arsenal lá de Caridade, não é do Verdes Mares aqui da terceira divisão ali de Calcaia. A gente está falando de um Cruzeiro. Olha, bicampeão da Libertadores, timaço de Tostão, Disseu, Alex, um time gigantesco. Passa por tanta dificuldade. Os caras foram a público, o cara vazou informação para um repórter da Rádio Itatiaia lá, para dizer que cobrou o Rogério dentro de um vestiário. Mas aí, olha, a gente está falando, tá certo que o Rogério é um cara que está começando na profissão. O Rogério é um nome conhecido mundialmente. É verdade. Você fazer o que fizeram com ele. É como eu digo, eu repito, não é um time de várzea não, minha gente, é um time gigante como o Cruzeiro. O que eles fizeram com o Rogério não existe. Não foi um treinador, não foi o que aconteceu com o Eduardo Batista, que estava começando e foi lá para o Palmeiras e viu um temporal de crítica em cima dele por causa de entrevista, não. O cara fez com o Rogério Ceni, claramente já tinha acontecido com o Mano, existia um problema, e isso dessa forma é inacreditável. Se você contar depois, quando a gente fizer um resumo do Campeonato Brasileiro, isso aí não vai ficar apenas nos anais desse ano, não, mas da história do Campeonato Brasileiro. É verdade. A gente falando aqui sobre a questão do Paulo Henrique Ganso com o Oswaldo Oliveira, a gente criticou, mas batemos muito aqui no Paulo Henrique Ganso. Agora faltou equilíbrio também ao treinador. Claro. Que respondeu, né? Um palavrão também, chamou o jogador de vagabundo, faltou equilíbrio, porque quem comanda tem que ter equilíbrio, tem que passar esse equilíbrio para os demais, né? Se houve aquele problema, o cara falou, entra no ouvido, sai no outro, depois a diretoria toma as providências. Ele nem teve esse equilíbrio para lidar com o momento com o próprio jogador, como também não teve na saída do vestiário, que mostrou o dedo para a torcida. Eu acho que isso aí foi fatal para ele ser demitido. Tem uma coisa que é, por exemplo, as diretorias estão com os salários atrasados, tanto do Fluminense quanto do Cruzeiro, numa época que não pode atrasar salário, e a diretoria do Cruzeiro tem 3 ou 4 pessoas envolvidas com furto de dinheiro do clube e com a polícia, já com processos, com tudo. Então você vê como é que você vai cobrar de quem? Quer dizer, vira uma casa de ninguém. A tentativa de pegar Abel é porque Abel é maneiro. Abel é maneiro. Maneiro é aquele ex-boleiro que chega na história e tem um conhecimento e tem jogo de cintura, né? Tem jogo de cintura, quer dizer, não, renovação pode esperar mais um pouco, não teve a ânsia que o Rogério Ceni teve de realmente mudar logo tudo. Pois não, Paulo. Rapidamente, eu queria agora, ao final do programa, mandar um abraço forte, parabéns para o marketing do Fortaleza Esporte Clube. Impressionante como esse segmento da diretoria do Fortaleza vem trabalhando bem, principalmente nesse aspecto motivacional. Parabéns, marketing do Fortaleza, pelo excelente trabalho desenvolvido nessa gestão do Marcelo Paz. Uma pergunta bem fácil, que vocês responderem bem rápido, já que é fácil. Cada um de bate pronto. Ceará e Fortaleza na Série A. Ficam os dois, fica só um ou não fica ninguém? Ficam os dois e um vai para a Sul-Americana. Serginho. Eu vou com ele, meu irmão. Quero ficar bem com as massas. Você quer ir para a Sul-Americana também, né? Eduardo, o que é que você acha? Com as massas, olha, a coluna do PVC de hoje, ele diz assim, o segredo para ser campeão é saber sair da derrota. Eu acho que os times de futebol da nossa terra aqui, que vêm de resultados ruins, tem que internalizar isso aí. Vamos sair das derrotas, vamos ser campeão não, mas
Eu acho que os dois permanecem na Série E A. você, Mário? Também acredito na permanência. Mesmo com todas as dificuldades, eu acho que existe 4 times bem piores do que Ceará e Fortaleza. Eu também vou nessa, eu acho que permanece. Quanto à questão de Sul-Americana, eu vou meter meu nome nessa cubuca aí. Você sabe, eu sou embasado, sabe, em cima de quê? Que números? Do cidadão chamado Júlio da Imperatriz Salles. Tem É um dos agora. maiores estudiosos do futebol Projeção. e as previsões dele, eu quero morrer amigo, viu, Júlio? É verdade. Um abraço a todos. Ficamos por aqui na edição de hoje do nosso programa Com a Bola Toda. Na próxima segunda-feira, se Deus quiser, o comandante desse programa, o Wilton Bezerra, de volta. Wilton, volte logo que eu não aguento mais esse povo. Tchau, um abraço.